assunto porque o jornalismo da Band conseguiu acesso ao depoimento de Daniel Vorcaro, né, que chegou a ser preso, passou pouco mais de uma semana detido, hoje está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, prestou depoimento à Polícia Federal e admitiu que tinha ideia, né, sabia da questão de liquidez envolvendo o Banco Master. Vamos para lá, o Afonso Marangoni é quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Afonso? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse depoimento então de Daniel Vorcaro, ele foi prestado já no final do ano passado, mas agora a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre justamente o que ele entendia, né, sobre este caso do Banco Master. O Daniel Vorcaro que prestou um depoimento, a gente lembra, no apagar das luzes do ano passado, né, era dia 30 de dezembro, ele veio pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal dar estes esclarecimentos e ali naquela mesma ocasião também ele fez uma acareação, né, com Paulo Henrique Costa, que era ex-diretor, ex-presidente do Banco de Brasília, porque o Banco de Brasília, um banco estatal, ele fez, né, todas as tratativas para comprar o Master, só que isso depois foi barrado pelo Banco Central, mas aí já tinha feito um aporte bilionário, né, nestas ações do Banco Master, chamadas de ações podres ou ações fraudadas e que, portanto, gerou, né, um grande prejuízo ao BRB. E aí você falava, né, o Daniel Vorcaro disse que sim, essa questão de liquidez era um assunto que era discutido e que trabalhava também como modelo de negócio, tendo essa questão do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, né? Então ele trabalhava também com essa margem. Queria aproveitar, Ana Paula, para dizer também outros detalhes que a gente tem, que é uma nota do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Esta nota foi divulgada ontem à noite, em que ele defende a atuação do Supremo Tribunal Federal neste caso e a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ele não se furta, é verdade, a dizer que eventuais contestações, eventuais irregularidades ainda serão analisadas pelo plenário do Supremo, se for necessário, quando voltar do recesso, mas que Toffoli, por ser o relator, tem sim a prerrogativa de conduzir, portanto, essas investigações, como cada instituição tem o seu papel, Polícia Federal, Ministério Público, o Supremo também tem, né, na hora de decidir aí o encaminhamento, por exemplo, autorizar ou não buscas e apreensões, prisões preventivas e etc. Então ele faz esta defesa e pontuando também o ministro Luiz Edson Fachin que o Supremo Tribunal Federal contribui com o Brasil, continuará contribuindo e não é por isso que ele está passível de críticas, que criticar é importante, é necessário, mas que não é aceitável, né, ataques, enfim, à instituição e à própria democracia, como coloca em linhas gerais o ministro Edson Fachin. Teve, Adriana, uma outra nota aí já falando sobre gastos, porque teve uma reportagem, né, que mostrou que o ministro Dias Toffoli passou mais de 120 dias dos últimos anos num resort de luxo ligado a familiares dele, também ligados ao Master de alguma forma, e aí então viu que o aparato de segurança usado por Toffoli consumiu dos cofres públicos cerca de R$500 mil, com estadias ali naquela região do resort. E aí o Supremo justificou que os ministros enfrentam sérias ameaças o tempo todo, e que o 8 de janeiro, inclusive, foi a consumação de uma destas tantas ameaças que o ministro enfrenta, os ministros, né? Então que esta é uma praxe, ou seja, que eles sejam, portanto, amparados com essa equipe de segurança, dado a vulnerabilidade, né, e esse cargo tão importante de ministro que realmente é visado. Então são essas as atualizações. Mais uma questão ainda, eu sei que são muitos os pontos, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu por arquivar um pedido de suspeição contra o ministro Dias Toffoli, tinha sido apresentado por deputados federais, justamente porque ele viajou num jatinho particular com um advogado ligado ao caso do Master para assistir a final da Libertadores lá no Peru, e então o Paulo Gonet disse que isso já está sendo investigado no âmbito do Supremo, que não havia nada de novo ali para eventualmente declarar uma suspeição do ministro Dias Toffoli. Então tem essa atualização, é verdade que tem um outro pedido feito, formulado pelo senador Eduardo Girão, que ainda aguarda uma resposta de Paulo Gonet. Esse do Girão já traz outros elementos para além só dessa questão da viagem lá do jatinho, viu, Ana Paula? Então é isso, a gente vai seguir de olho aqui, acompanhando essas informações, com esse belo cenário aqui ainda da nossa capital federal, né?
Verdade, tá linda a vista aí do Palácio do Planalto. Obrigada, Afonso. Bom trabalho para você.